sabe como identificar se uma criança na sua sala de aula possui um transtorno de escrita? Ou se faz parte aí da fase do processo de alfabetização dela? Hoje nós vamos te mostrar os sinais e como intervir. Não saia daí. Eu sou a Mara Duarte da Costa, sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação e hoje eu vou contar, eu e você, com a professora Josimeire Haddad, que é especialista em psicopedagogia, e nessa palestra você vai aprender sobre os principais transtornos de escrita, como detectar esses sinais em sala de aula e como apoiar a criança para que ela desenvolva suas habilidades de escrita com mais segurança. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e, professor Josi, é com você. Eu sou a professora Josi, me chama de Josi, eu sou a Josi e sou aqui freguesa do Grupo Rema, sou aqui, trabalho com a Mara e o Fábio e toda a equipe há muito tempo. Eu amo estar aqui porque a gente, nesse momento, consegue chegar até você de uma maneira muito direta, né? Para te apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que nós fazemos aqui todos os dias, que é dividir com vocês as nossas vivências, as nossas experiências teóricas e práticas, né? Então, amo demais esse grupo, amo demais esse trabalho, essa empresa, porque me proporciona, me oportuniza me dá a chance de viver o propósito de Deus para minha vida. E vocês aqui, não dá nem para falar, né? Então, vamos falar aqui de um dos transtornos de aprendizagem, né? Que é o transtorno na escrita. Que até o DSM-4, ele tinha essa identificação como disgrafia ou desortografia. Não que ele não tenha mais, né? Mas os transtornos na escrita, hoje, eles vêm caracterizados e classificados pelo DSM-5, né, como uma perturbação da aprendizagem, uma perturbação específica da aprendizagem, e o especificador que a gente traz aqui é a escrita, né? Mas poderia ser a leitura, poderia ser a matemática. Então, hoje vamos falar de um transtorno de aprendizagem na área da escrita. Então, uma coisa muito importante sobre transtornos de escrita, gente, sobre a disgrafia e a desortografia, que são aí as grandes categorias de transtorno de escrita. Essas duas categorias, elas, quando falamos de transtornos de escrita, estamos falando de algo que acontece no cérebro dessa criança, no cérebro dessa pessoa, ok? Então, um transtorno de escrita, seja disgrafia ou seja desortografia, não é algo que eu adquiro durante a minha vida. Então, aquela criança, vamos pensar que você é professora do segundo ano do ensino fundamental. Então, você trabalha com o segundo ano, com Fundamental 1, né? E você está ainda em processo de alfabetização com seus alunos. Muitos deles ainda estão, né, concluindo o processo de alfabetização, se desenvolvendo no seu processo de alfabetização. Então, é importante você parar e pensar que essa criança que veio para você agora em 2024, muitas vezes ela tem um problema de escrita, né? E esse problema, você muitas vezes fala, poxa, mas ela já deveria ter superado isso. Será que e o professor do ano passado fala que, de repente, ela tinha um pouco de dificuldade, a mãe, o pai, os responsáveis falam, olha, nunca percebi, ela sempre pintou, sempre desenhou, mas não está conseguindo escrever, né? Agora que surgiu essa dificuldade. Então, quando nós paramos para pensar nisso e olhamos essa criança que está ali na nossa sala de aula, muitas vezes a gente pode parar e pensar, será que essa criança adquiriu disgrafia, desortografia? Será que essa criança, agora que está no seu processo de aquisição de leitura e de escrita, será que ela adquiriu, né, um transtorno da escrita? Não.
ninguém adquire um transtorno de escrita. Por quê? Porque o transtorno de escrita, ele é um transtorno global do desenvolvimento. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Os transtornos, gente, eles nascem com o indivíduo. Então, alguém que tem um transtorno de escrita, nasceu com esse transtorno de escrita. Muitas vezes não teve oportunidade de demonstrar. Por quê? Porque era pequeno, porque não tinha ainda sentado, usado um caderno, usado um lápis, um livro, e ainda não tinha sido colocado em situação de escrita. Então, quando essa criança vai para a escola, e ela passa, por exemplo, pela educação infantil, ela chega na pré-escola, que é o Jardim 1, Jardim 2, né, por exemplo, essa criança, muitas vezes, essas questões, essas dificuldades com relação à escrita dela, não é que passam despercebidas, não é isso não. É que naquele momento da educação infantil, a função principal, o objetivo principal da educação infantil não é alfabetizar, é trabalhar pré-requisitos, habilidades básicas para que no futuro essa criança empreenda o seu processo de alfabetização, de aquisição de leitura e de escrita. Então, muitas vezes, o professor da educação infantil, ele até sente essa dificuldade da criança, mas ele muitas vezes para e pensa, eu acho que isso é natural do processo, eu acho que isso, sei lá, é o estilo de aprendizagem dele, mas nós já precisamos ficar atentos desde lá da educação infantil, especialmente da pré-escola, porque lá eu já vou ter sinais desse transtorno de escrita. Lembrando que o transtorno de escrita nasceu com essa criança, veio com esse cérebro, é uma condição do cérebro. Então, quando falamos em transtornos globais do desenvolvimento ou transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos de aprendizagem são exemplo, são um tipo de transtornos que compõem os transtornos do neurodesenvolvimento. Portanto, é uma condição desse cérebro que nasceu assim e vai permanecer assim até o final da vida dele. Ponto. Outra questão importante, esse transtorno de escrita elimina automaticamente qualquer nível ou perfil de deficiência intelectual. Então, quando eu tenho uma criança, um adolescente, um aluno que foi diagnosticado com um transtorno de escrita, seja disgrafia ou seja desortografia, imediatamente eu tenho que me lembrar que essa criança, ela não tem deficiência intelectual. Por quê? Porque uma coisa elimina a outra. Se essa criança tem uma deficiência intelectual, por exemplo, ou tem uma síndrome de Down, uma síndrome de Williams, ou uma deficiência intelectual que não seja por uma síndrome, essa criança pode ter um problema no seu processo de escrita. Pode. Ela pode ter uma letra feia, ela pode ter uma desorientação espacial quando ela usa caderno. Isso é possível, mas isso está ali, né? Essa característica é por conta da deficiência intelectual dessa criança, né? Ou da dificuldade que essa criança tem na área motora, portanto, a sua micromotricidade, a sua grafomotricidade tem problemas, mas é por conta daquela deficiência intelectual, né? E ela não tem disgrafia e desortografia. O que ela tem é uma deficiência intelectual ou uma síndrome que comprometem todo o seu processo de escrita. Então, por isso, é importante esclarecer já no começo com vocês que, se eu tenho uma criança com transtornos de escrita, eu sei que essa criança não tem uma deficiência intelectual. Não tem um comprometimento cognitivo. A sua cognição, a sua intelectualidade está preservada. O problema é ou na área motora, né, ou nessa área funcional da escrita, beleza? Então, isso é fundamental da gente abrir já falando, né? Se alguém chegar para você e disser assim,
ele tem disgrafia ou desortografia porque ele tem síndrome de Down. Não, espera lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é que diz isso para nós? Não é a Josi, não sou eu que estou falando isso. É o DSM que fala isso, ok? Então, isso está lá no DSM. Ele é que chancela para nós, beleza? Que essa criança que tem um transtorno de escrita não tem deficiência intelectual. Aliás, todo e qualquer transtorno de aprendizagem, não só o de escrita, o de leitura também, o de matemática também, eliminam automaticamente uma deficiência intelectual, beleza? Então, vamos agora olhar um pouco para o conceito dos transtornos de escrita. Lembrando que nós vamos falar, basicamente, de 2 transtornos que são aquelas categorias que têm maior incidência e estão nas nossas salas de aula, que são a disgrafia e a desortografia, né? São 2 transtornos, gente, que vão atingir o processo de escrita e desses alunos, e os sinais que nós, professores, vamos perceber, os sinais que esses 2 transtornos trazem para nós, né? Nós vamos conseguir identificar isso lá na nossa sala de aula de maneira muito clara. Por quê? Nós temos, num primeiro momento, um sinal que está relacionado à dificuldade que a criança tem na aprendizagem da ortografia em si, tá? Quando nós falamos desortografia, né? Ortografia, ok, diz. O prefixo diz me fala que ali tem um problema, que ali tem uma questão. Então, quando eu falo desortografia, né, eu estou falando de algo que está relacionado a uma dificuldade que a criança tem na aprendizagem da ortografia, né? E com relação à ortografia, isso se estende também para a parte da gramática e se estende também para a parte da redação de ideias e de textos. Então, eu estou falando em nível de palavra. Eu estou dizendo que essa criança, ela vai me mostrar sinais e sintomas, né? Que ela tem dificuldade em escrever, em redigir palavras, mas ela também tem dificuldade em escrever, redigir e compor frases e, consequentemente, textos. Veja, é um efeito cascata. Se essa criança não consegue pegar as letras e juntar em sílabas, transformar em palavras, dificilmente ela consegue escrever frases. E se ela não dá conta disso, dificilmente ela consegue compor textos, né? Então, quando olhamos para esses sinais, eles são muito claros. Olha para aquele caso que eu trouxe, né? Nós estamos falando de um caso de uma criança que está no 2º ano, que tem lá 8 anos, vamos pensar assim, 7, 8 anos, ela já passou pelo 1º ano. Antes do 1º ano, lá na pré-escola, ela já teve toda a iniciação através da conquista da sua consciência fonológica, né, da sua condição para ir para a alfabetização, né, para aquisição de escrita. E detalhe, uma criança que está em processo de escrita, nós pensamos imediatamente no seu processo de leitura, né, gente? Porque veja bem, primeiro as crianças, elas aprendem os fonemas. Então, primeiro elas dominam fonemas, depois elas dominam grafemas. Então, essa criança que tem um problema aqui, né, na ortografia, na gramática, na redação dos grafemas, é um sinal muito claro para nós. Opa, isso está estranho. E muitas vezes ela lê, muitas vezes ela identifica, mas ela não consegue ali transcrever, né? E uma coisa importante, quando nós falamos nesses 2 transtornos da escrita, desortografia e disgrafia, uma está relacionada a essa questão ortográfica, a essa questão gramatical e com relação à redação mesmo de palavras, frases e textos, enquanto que a outra, ela diz respeito a uma questão motora, né? Então, a desortografia, ela vai ser caracterizada, gente, de que forma?
E aí é para você ligar o seu alerta, fica aqui comigo agora, ligue o seu alerta, né? Para você pensar na sua turma, pensa lá na sua sala de aula, pensa nos seus alunos, se reporte para lá, ou para a escola que você é gestor, gestora. Será que você tem algum aluno ou alguma aluna que traz esses sinais, esses sintomas? Que sinais e sintomas? Ó, quando eu falo de desortografia, eu estou dizendo que esta criança, que este aluno, né, ele pode ter uma atitude, um comportamento que se caracteriza por quê? Né? Por uma dificuldade de construção das palavras ou das frases, tá? Ou dos textos. Que tipo de dificuldade? É a dificuldade da construção no nível da palavra, mas é também no nível da organização das frases. E é também no nível de organização e composição do texto. Então, a criança, veja bem, gente, ela pode ter apenas uma dessas características, um desses sinais, mas ela pode ter os três. Normalmente, a criança não tem só uma dificuldade, não é só em nível de palavra, ele não consegue compor palavra. É em nível também de organização de frases e de textos. Né? Outro exemplo, as palavras regulares, com aquelas palavras regulares, nós vamos conseguir identificar os sinais, inclusive, esses sinais e sintomas, até naquelas crianças mais novas, como eu falei para vocês, lá na pré-escola. Né? Então, aquelas palavras palavras com sílaba simples, palavras que são comuns no dia a dia no uso dessa criança, e aí as crianças já estão compondo, mesmo que seja de maneira concreta, tá, gente? Não precisa necessariamente demonstrar para nós no ato motor de escrever. Pode ser na composição, porque quando nós falamos na desortografia, nós não estamos falando do ato motor, nós estamos falando da composição, da estruturação dessa palavra. Então, se você trabalha, por exemplo, o alfabeto móvel com essa criança, ela já tem dificuldade em montar essa palavra, né, com a própria construção no nível da palavra mesmo. E quando você pega essa palavra e fala, monta uma frase para mim com essa palavra, para ela fica difícil, inclusive, pensar sobre essa frase. Né? Então, quando a gente fala em frase e em texto, com relação à desortografia, nós vamos perceber a frase e texto quando a criança é um pouco maior, né? Quando essa criança está no segundo ano, quando essa criança está no terceiro ano, às vezes no final do primeiro ano, né? Com relação à dificuldade das palavras, nós vamos ver já desde a pré-escola, né? E quando essa criança vai para o primeiro ano, vai passando o tempo, nós vamos percebendo que realmente isso aí está difícil para ela, né? E ela já está maiorzinha, ela já deveria ter esse domínio, né? Então, só para vocês entenderem, desortografia, né, com relação à composição de palavras, frases e textos, na ordem da ortografia, da gramática e de toda a parte de redação, né, de redigir mesmo. E a disgrafia? O que é que caracteriza a disgrafia? Muitas vezes tem professores, famílias que falam, poxa, que letra feia meu filho tem, meu aluno tem, que garrancho. Vejam essa foto que eu trouxe para vocês aqui nesse slide, ó, do lado direito. Vocês percebem que esse é um texto escrito com uma letra bem ilegível. E que quando você bate o olho, muitas vezes você fala, meu Deus, que letra feia, que letra garrancho, né? O professor, ele gosta muito daquela letra que é legível, daquela letra... Isso é nosso, a gente trabalha com isso, gosta, não é que é preconceito nosso. A gente olha e fala, meu Deus, que letra mais interessante, que letra bonitinha, que coisa mais linda, que fofa e tudo mais. Boa. Então, quando a gente olha para essa foto, fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Então, essa letra, quando ela é ilegível, tá? Ou quando essa criança escreve com muita lentidão, muito devagar,
Por uma questão motora, você percebe que a criança tem ali, né, uma travazinha em todo esse mecanismo que dá conta da grafomotricidade, porque é o que está envolvido aqui, né, gente? Porque, assim, muitas pessoas acham que essa letra que eu trouxe para vocês nessa foto é apenas uma letra feia, mas ela não é só uma letra feia. Olhem aí para essa foto e tentem ler esse texto que está escrito aqui, gente, tá? Você consegue ler, você consegue saber sobre o que essa criança escreveu? Eu não consigo, e eu falo que eu sou hacker de letra de médico, porque letra de médico é assim, é uma letra ilegível, né? Uma letra que é um garrancho. Então, se a letra for feia, mas, mesmo sendo feia, ela é legível, gente, então isso não é disgrafia. Isso é apenas uma letra feia. Isso é apenas um garrancho. É uma pessoa que às vezes não gosta de escrever, escreve muito rápido e por aí vai. Mas ela é legível, então não é disgrafia. Agora, e isso pode vir porque a criança escreve muito devagar ou porque a criança escreve muito rápido, e tá tudo certo. Escrever devagar e escrever rápido é uma característica da escrita dessa pessoa. Isso não quer dizer que essa criança tenha disgrafia, de jeito nenhum. Só que se essa letra, além de ser feia, né, ela for ilegível, né, se nem mesmo a própria criança consegue entender o que ela escreveu, e você pergunta, você vai lá, fala para mim o que está escrito aqui, e a criança fica pensando, tentando falar, realmente, aí você tem um caso de disgrafia, tá? Aqui eu trouxe para vocês um quadro, e eu amo esse quadro, porque ele fala para nós de algumas diferenças básicas com relação à disgrafia e à desortografia, né? Tomando aqui a disgrafia, que nós acabamos de falar, ela é uma alteração da escrita em relação à forma dessa escrita ou o significado dessa escrita, tá? Lembra que eu falei? Não basta ser feia, tem que ser ilegível para ser disgrafia? É isso aí. Então, é uma forma toda, né, diferente, e o significado, ele não existe, eu não consigo ler, até quem está acostumado, né? E essa alteração, ela está ligada é uma alteração do tipo funcional, gente. Ou seja, está ligada à alteração motora dessa escrita. E essa alteração motora é de ordem da micromotricidade, da coordenação motora fina, da praxia fina. Então, aqui, essa criança que tem disgrafia, ela tem uma alteração na sua motricidade fina, né? Então, nós temos a motricidade ampla, global, os grandes músculos que dão conta de grandes movimentos. A motricidade fina, pequenos grupos de músculos que dão conta de movimentos mais estreitos. E aqui, essa criança também vai ter uma alteração visomotora, tá? E aí, essa letra também é chamada de letra feia, mas ela não é uma letra feia. Isso acontece por conta do transtorno de escrita, que é uma incapacidade que essa criança tem de lembrar, de recordar a grafia da letra. Então, olha que judiação, meu povo. Vou voltar naquela foto só para a gente ver, quer ver? Opa, eita. O que eu fiz? Vamos voltar. Desculpa. Olha só. Olha essa letra feia. Quando a criança está fazendo isso, quando ela está escrevendo esse texto, gente, ela está tentando recordar como é a escrita daquela palavra. Muitas vezes, você está dando um ditado, ou ela está construindo um texto, ela sabe o que ela quer escrever. Ela construiu essa ideia, esse texto na cabeça dela, mas ela não recorda a grafia daquela letra, daquela sílaba, daquela palavra. E quando ela tenta lembrar a grafia dessas palavras, ela acaba escrevendo
ou muito devagar, ou muito rápido, e ela acaba, inclusive, juntando, né, letras e sílabas de maneira inadequada. E isso faz com que a letra dela fique ilegível, né? Quais são os sinais que aparecem da disgrafia? Letra ilegível, lentidão na hora de escrever, uma escrita toda desorganizada, é um texto que sobe e desce, né? São traços das letras muito irregulares. A criança força muito para escrever, então ela coloca uma pressão no lápis muito, muito grande, que às vezes ela quebra a ponta do lápis, ela rasga a folha, ou muito lento, muito devagarzinho, que às vezes a gente não consegue nem ler, que é aquela pressão tão levinho que fica clarinho, a gente não consegue ler. Aqui nós precisamos entender que isso não tem uma ligação com a parte motora, né? Então, quando vamos para a desortografia, nós vamos definir a desortografia como sendo aí uma junção de erros na escrita que a criança vai ter e que vão prejudicar a palavra, mas não vai prejudicar o traçado, a grafia. Aqui, a desortografia está relacionada com alterações, gente, em toda a regra de gramática. Enquanto que na disgrafia nós tínhamos um problema basicamente motor, de micromotricidade, de grafomotricidade, na desortografia não tem nenhuma relação com a motricidade. As alterações são nas regras gramaticais, ortográficas, de redação. Então, existem muitos erros ortográficos, né? Aqui tem sinais muito claros para você poder olhar para o seu aluno essa semana, por exemplo. Eles trocam, eles substituem as letras que são parecidas. Por exemplo, o B e o D, né? Tem gente, muitas pessoas até falam, nossa, eu acho que essa criança tem dislexia. Não é dislexia. Essa é uma característica comum à dislexia e à desortografia. É a troca do P pelo Q, do B pelo D, né? O N confunde com o M confunde muitas vezes com o U, né? É uma criança que muitas vezes junta palavras de maneira incorreta, ou separa palavras de maneira incorreta, né? A segmentação das palavras. Ela pode ser uma hipossegmentação ou uma hipersegmentação. Hiper, ela junta muitos segmentos. Hipo, ela separa, né? Mas ela pode também ter omissão, ela pode ter acréscimo, ela pode ter inversão, tanto de letras quanto de sílabas. Então, nos casos do R e do 2 R's, do S e do 2 S's, tá? Do M e do N. Então, a criança acaba fazendo inversões, trocas ou omissões, né? Ela confunde muito as sílabas, ela tem dificuldade em perceber, por exemplo, toda a parte gráfica, toda a parte de organização do texto no caderno, no espaço, toda essa sinalização gráfica, parágrafos, acentos, pontuação, tudo isso é complicado para essa criança, né? Como é que é feito o diagnóstico e a intervenção dos transtornos de escrita? Quando nós falamos em desortografia, por exemplo, gente, ela pode acontecer de maneira isolada, mas ela também pode vir acompanhada da dislexia. Lembra que eu falei? Por que o DSM-5, inclusive, mudou essa nomenclatura e essa classificação para perturbação da aprendizagem específica e pôs os especificadores, leitura, escrita, matemática? Por isso aqui. Porque quando a gente fala de uma criança que está trocando, omitindo, invertendo, né, acrescentando sílabas, letras e palavras num texto, isso não vai acontecer apenas na dislexia, isso vai acontecer também na desortografia. Isso pode acontecer de maneira isolada. Então, a desortografia, ela pode vir sozinha e ela pode vir também acompanhada da dislexia, tá? O que a gente tem que entender é que pessoas que têm dislexia também podem possuir
a desortografia. Por quê? Porque a dislexia não é toda aquela confusão, toda aquela dificuldade, toda aquela incapacidade de identificar, né, através da leitura, as palavras. Então, se o fonema vem antes, se o domínio da leitura vem antes e depois vem o domínio da escrita, a escrita fica prejudicada. Qual escrita? A escrita motora? A escrita é voltada para a questão ortográfica, de composição, de redação e gramatical. Então, é muito comum pessoas que têm a dislexia apresentarem também a desortografia. Isso é comum, isso é real. Então, existe aí um acompanhamento, né, uma associação desses dois transtornos. Quando falamos sobre esse diagnóstico, quem vai fazer o diagnóstico? Uma equipe multidisciplinar, né? Que área? Então, o psicopedagogo, né? O psicomotricista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e por aí vai, tá? A intervenção da desortografia, gente, vai ser feita num primeiro momento com a ajuda de um fonoaudiólogo, com a ajuda de um psicopedagogo e com a participação da escola na figura do professor e dos professores dessa criança, tá? Não podemos esquecer disso. Quando falamos da disgrafia, ela pode ser conduzida por um terapeuta ocupacional, ou um psicomotricista, ou um neuropsicomotricista, mais o psicopedagogo e mais o professor também. Uma orientação muito importante para vocês aqui. Quando essa criança tem a disgrafia, é preciso que essa criança procure e faça uma avaliação médica, especialmente de um ortopedista, de um fisiatra, para eliminar se essa criança tem aí uma questão motora mais global envolvida nessa questão dela, tá? Quais são os sinais específicos da disgrafia? Vamos olhar? Olha esse texto, gente, olha essa outra foto que eu trago para vocês. Letras muito largas ou letras miúdas, muito pequenas, que você fala, meu Deus, o que está escrito aqui? Nem com uma lupa, você não tem que pegar aquela lupinha de mão para poder enxergar. Ou um tamanho, gente, que seja muito inconsistente. Ora as letras são grandes e largas, ora a letra é pequena e espremidinha e miúda. Esses sinais são muito claros. Se você tem um aluno que faz esse texto, fica esperto, pensa bem, porque você vai precisar de uma avaliação psicopedagógica, de uma avaliação mais específica para esse aluno, porque ele pode ter disgrafia. Essa criança também vai usar incorretamente o maiúsculo e o minúsculo. A letra maiúscula e minúscula, para eles é muito difícil de associar. Letras sobrepostas, uma em cima da outra, né? Eles têm uma inclinação toda inconsistente, um espaçamento entre as palavras, entre as letras, entre as sílabas, que não é um espaçamento consistente, não tem um sistema, não tem uma sistemática. Às vezes está muito longe uma palavra da outra, uma letra da outra, aí puxa uma haste assim para poder emendar, você entendeu? Um alinhamento todo incorreto, falta fluência na escrita, não tem fluência, vai parando. Olha esse texto aqui, gente. Veja essa palavra, por exemplo, que está aqui, ó. Parece a palavra material. Olha o tamanho da letra M. Depois, olha o restante. O A está escorregando aqui, o L está escorregando, tá entendendo? De repente, olha essa, subiu a serra. Então, tem um alinhamento todo diferenciado, uma desorganização na escrita, né? E outro sinal muito específico da disgrafia, o ritmo que essa criança imprime na escrita, ou é muito rápido ou é muito lento, tá? Outros sinais específicos da disgrafia. Essa criança tem muita dificuldade na estruturação, na organização e na produção dos textos, né? Não oral, não verbal, mas escrito. Ela não consegue escrever essas palavras de maneira correta. E ela vai ter aí todo um desvio, né? Então, tanto que a disgrafia, né, o conceito dela vem de o que é o desvio. Orto, né, correto, grafia, escrita. Então, a gente tem que entender que esse desvio, ele é um conjunto de erros da escrita que vão afetar a palavra,
né? Mas não só, não no traçado, na grafia dele, né? Na ortografia. Então, quando a gente fala, vamos pensar na questão da disgrafia. Uma criança que tem a disortografia, ela não é necessariamente uma criança com disgrafia. Lembra disso. A disortografia é uma questão motora. A disortografia é uma questão relacionada à grafia das palavras. A disgrafia é uma questão motora. Então, uma criança com disortografia, a questão dela é na composição ortográfica, na composição gramatical, na composição da redação. A disgrafia, ela é motora, isso tem que ficar muito claro para vocês. E essa criança, ela vai ter muita dificuldade, né, para escrever. Ela, inclusive, foge das atividades de escrita. Ela demonstra para a gente desinteresse. Eles não gostam de escrever, né? Eles escrevem textos muito pequenininhos, têm uma organização muito comprometida, uma pontuação inadequada, e os textos trazem aí muitos erros. Como é que você pode intervir, né? Como é que você pode ser eficiente com esse aluno? Quando nós falamos da disgrafia, né, assim como qualquer outro transtorno de aprendizagem, você, professor, precisa estabelecer primeiro um vínculo com a tua criança, com o teu aluno, para você fazer com que ele perceba, né, que a sua presença, professor, é uma presença importante para apoiá-lo, para contribuir, para ajudar. Quanto mais ele precisa, mais você tem que estar ali pronto. Então, uma questão muito importante, o aluno com transtorno de escrita, ele tem que sentar pertinho do professor, ele tem que estar um braço, como eu sempre digo, ele tem que estar um braço de distância de mim. Ele põe a mão em mim e fala, preciso de ajuda. Ou ele só toca em mim e eu já sei que ele precisa de mim. E faça um combinado com ele, tá? Outra coisa que você pode ajudar essa criança é reduzir o impacto que a escrita tem na aprendizagem, ou na expressão do conhecimento dele. Então, faça adaptação de atividades. Se para ele é difícil escrever, entregue para ele textos prontos, para ele responder para você e fazer atividades oralmente. E está tudo bem, ele tem esse direito. A legislação diz isso para ele. Legislação sobre os transtornos de aprendizagem, né? O direito que as crianças têm, o dever que as escolas têm, né? E você precisa intervir dando instruções e oportunidades para que ele possa melhorar o processo de escrita dele, para que ele possa melhorar essa caligrafia, né? E na intervenção da desortografia, gente, aí a gente não... Na verdade, não existe um modelo específico que nós vamos seguir, obedecer. Tem uma variedade de ferramentas, tem uma variedade de práticas e técnicas, né? Não só para poder corrigir, né, aquela dificuldade, aquele erro ortográfico dessa criança, no caso da desortografia, que são erros ortográficos, mas também da percepção auditiva. Lembra que nós temos que trabalhar muito a audibilização, muito consciência fonológica com a criança que tem desortografia, porque isso vem da composição fonológica, de toda essa estruturação, né, da audibilização. Aqui, né, nós precisamos trabalhar tanto a percepção auditiva, quanto a percepção visual, quanto a percepção ortográfica, a visão, a questão espacial e temporal. Então, toda essa organização espacial e temporal vai ajudar muito essa criança. Trabalhar de maneira lúdica, trabalhar para incentivar essa criança a escrever, né? Mas a partir da brincadeira, a partir do jogo, usando música. Então, muitas formas aí alternativas de você desenvolver com essa criança, né, toda essa capacidade perceptiva, de identificação que para ela é difícil nesse momento, né? Estabeleça com essa criança, gente, na sua intervenção, relações entre aquele conteúdo que você está trabalhando, aquela matéria, aquele ponto, aquele tema, né, que o aluno já aprendeu, por exemplo, com aquele que ele está aprendendo agora. Olha, lembra que nós fizemos aquilo na semana passada? Então, hoje nós vamos usar. Quem tem transtorno de escrita
precisa muito dessa retomada, precisa muito desse processo de memória, desse processo de sistematização, de sequenciação dos eventos, né, aqui no momento de aprender. Outra coisa, a sua sala de aula, ela tem que ser agradável, ela tem que ser favorável para o aprender, porque essa criança, ela evita a escrita, ela evita situações de escrita. Então, esteja sempre do lado dela, coloque ela para trabalhar com uma criança, de repente, que ela tenha identificação, um colega que ela tenha identificação, tá? Então, eu acho, gente, que esse universo, ele é muito vasto, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Eu, inclusive, trago para vocês aqui algumas indicações de livros, né, de leituras, que vão falar de maneira muito específica sobre os transtornos de escrita, né? Então, eu trago um da Maria Tereza dos Santos, que ele fala sobre os transtornos de escrita de uma maneira muito teórica e prática. Tem outro que vai falar só de todos os transtornos de aprendizagem, né? Numa abordagem aí a partir das neurociências, numa abordagem a partir da educação, a partir da pedagogia, da psicopedagogia, é uma abordagem multidisciplinar. E esse último livro aqui, da Diana Hudson, eu gosto demais, eu uso ele demais. Ele vai falar sobre as dificuldades específicas de aprendizagem, e ele tem toda uma divisão, vocês estão vendo aqui, e vocês vão conseguir, se vocês tiverem um interesse, infelizmente eu não consegui esses livros no PDF para vocês, tá? Mas ele vai falar de maneira muito direta sobre a disgrafia, sobre a desortografia e sobre outros transtornos também. O importante aqui é trazer para vocês, né, essa ideia geral do que são os transtornos de escrita, né, da desortografia, da disgrafia, que vocês possam entender que isso nasce com o indivíduo e permanece na vida dele até aí o final dela, né? Então, esse aluno vai precisar do quê? Da parte do professor, da parte da escola. Vai precisar de conhecimento, então você, professor, precisa entender, compreender, conhecer mesmo, né, sobre esse transtorno de escrita, a diferença entre os transtornos, isso é fundamental, por isso que nós trazemos para vocês aqui esses momentos, para que vocês entendam e conheçam e agreguem aí na sua prática essa questão. Olha, gente, nem sempre uma criança que escreve de forma, né, tem uma letra feia, tem um garrancho, é uma criança desleixada, é uma criança que, sei lá, relaxada, né, não, tem preguiça. Muitos pais, muitas famílias, muitas escolas falam, nossa, Josi, parece que essa criança tem uma preguiça de escrever, tem uma preguiça de copiar, mas não se trata disso, não é preguiça, é uma incapacidade, muitas vezes, motora, que é com relação à disgrafia, lembra? A disgrafia é um distúrbio de escrita que acomete, né, que atinge toda a parte motora relacionada à escrita, né? Ou é uma desortografia, né? É aí uma incapacidade que essa criança tem de se lembrar da grafia, de como se escreve aquela sílaba, aquela palavra. E aí, quando ela não consegue, né, escrever, porque ela não lembra, ela começa a escrever muito devagar, ou muito depressa, ou ela começa a fazer ali aquelas voltas todas e vai emendando as palavras, porque ela está tentando lembrar, mas ela não consegue lembrar. Então, olha que diferença fundamental, que diferença importante entre uma letra feia, né, e uma desortografia. Né, uma letra feia e uma disgrafia, não tem absolutamente nada a ver. Se essa letra feia também é ilegível, né, eu não estou falando de letra feia, eu estou falando de alguém que tem a desortografia. E é muito importante a gente lembrar
que a desortografia, né, gente, ela também pode estar presente nos casos de dislexia, porque a criança ela não se lembra da grafia das letras e ela começa então a fazer ali uma escrita toda irregular, toda diferente, e ela para e ela pensa, eu não sei escrever, eu vou dar um jeito aqui de escrever qualquer coisa para que a minha professora entenda ou fique tranquila. E muitas vezes essa criança usa esse critério, essa atitude, para ela poder se safar daquela situação onde ela não sabe o que escrever, ela não se lembra e ela, né, faz toda aquela escrita ilegível, porque aí o professor fala, vou apagar, agora eu vou escrever e você vai copiar. Nesse momento a criança faz, ufa, que alívio, aquilo que eu não lembrava, que eu não sabia, ela vai me oferecer, eu vou poder olhar e eu vou poder copiar corretamente. Esse é um outro ponto fundamental para você ajudar o seu aluno com desortografia. É você perceber com ele, se você percebe que essa letra está ilegível, gente, faz essa tática, usa essa tática, essa técnica que eu estou te falando. Apaga o texto dele e fala, vamos lá, vamos fazer essa frase aqui de outro jeito? Olha, vou escrever para você. Você escreve numa folha, entrega para a criança está com o caderno aqui e ela vai copiar. Se ela consegue fazer copiando de você, aí você tira e fala para ela, agora eu vou ditar e você vai escrever de novo, e ela não consegue, batata, gente, desortografia, tá? É um teste muito simples, muito rápido. É claro que não é só isso, mas é uma dica que eu te dou para você ligar o seu radar e falar, ai, eu preciso encaminhar essa criança, eu preciso cuidar disso aqui, porque pode ser um transtorno de escrita, sim. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!